Olá, meu nome é Luiz Arias, sou acupunturista e ortodontista e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o Yin, o Yang e os 5 movimentos. No começo, existia um grande caos, uma grande polaridade energética entre o Yin e o Yang. Dentro do Tao, a gente tem o Yin e tem o Yang. E no começo, num caos, todas as energias estavam misturadas, Yin e Yang, de forma contínua, sem ter separação. Esse caos primordial dentro do taoísmo é conhecido como Rundum. Num determinado momento, essas energias se polarizam. As energias Yang, elas sobem e as energias Yin, elas descem e formam entre elas um vazio, que a gente chama de vazio mediano. Esse vazio mediano é estabelecido pela polaridade Yin e Yang, ela é onde existe a possibilidade de se desenvolver todas as coisas. Essas coisas, elas vão ocorrer pela troca energética entre o Yang buscando Yin e o Yin buscando Yang. Nessa situação que a gente tem o Yang no alto e o Yin em cima, nós poderíamos chamar de Yin e Yang absolutos ou Yin e Yang estático, onde a gente tem representação maior do Yang no céu e a representação maior do Yin na Terra. Essa polarização, ela ocorre, a gente pode ver isso no capítulo 42 do Tao Te Ching, escrito por Lao Tzu, onde ele diz que do Tao, né, veio o Um, o Yang, do Um surgiu 2, o Yin, do Yin surgiu 3, o vazio mediano, e do 3 surgem todas as outras coisas, todos os seres viventes. Ou seja, só é possível existir a existência no vazio. E esse vazio é o que permite essa polarização energética, essa troca de energia entre o Yang e o Yin. Isso aqui você já deve ter visto várias vezes, né? É o símbolo do Tai Chi, né? O Tai Chi é a representação do Yin e do Yang dentro daquele contexto que eu falei para vocês, onde a gente tem o Yang representado pela parte branca, o Yin representado pela parte negra. O Yang buscando o Yin e o Yin buscando o Yang. Dentro do Yang tem o Yin e dentro do Yin eu tenho o Yang. Isso tudo nós podemos representar também pela uma versão do I Ching. O I Ching, o primeiro livro da humanidade, era nada mais do que um livro de perguntas e respostas, um livro de polaridades Yin e Yang. Nesse livro, inicialmente, tem-se a possibilidade da combinação de 8 trigramas representados aqui. Esses 8 trigramas, eles estão polarizados. A gente tem aqui um trigrama Yang polarizado com um trigrama Yin, um trigrama Yin polarizado com um trigrama Yang. Eu percebo que o Yin e o Yang eu posso determinar, cada trigrama eu posso determinar se é Yin ou Yang pela imparidade de linhas. Né? Uma linha contínua é chamada de Yang, uma linha interrompida é chamada de Yin. Quando eu tenho um número ímpar de linhas, né, ou seja, o número que estiver em ímpar no trigrama é o que representa a polaridade. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 linhas, então 3 é ímpar, então esse trigrama é um trigrama Yang. Aqui eu tenho uma linha interrompida e 2 linhas contínuas, ou seja, eu tenho 2 linhas Yang e uma linha Yin. Então, esse trigrama aqui, ele é um trigrama ímpar. Então, ele é um trigrama Yin, um número ímpar de linhas, né? Então, ele vai determinar a polaridade do trigrama. Então, percebam que numa visão do céu anterior, é a mesma representação que eu tenho, onde eu tenho o Yang polarizado ao Yin e no meio um vazio mediano. Então, existe essa sequência do céu anterior é chamada de sequência de Furri, e essa sequência do céu posterior é chamada de sequência do Duque de Shou ou do Ren Wen. Aqui eu percebo que o que ocorre? Existe uma divisão onde essa linha determina que aqui no alto estão os trigramas Yin e aqui embaixo os trigramas Yang.
ou seja, o Yang veio buscar o Yin e o Yin foi buscar o Yang. Então, esse trigrama é o trigrama fogo. O fogo é um trigrama Yin, mas percebam que ele tem uma natureza Yang, porque ele vai para o alto. Aqui eu tenho um trigrama água. O trigrama água Yang, mas percebam que ele está embaixo, porque ele tem uma natureza Yin. Mas o que determina a polaridade do trigrama é a imparidade, certo? Então aqui a gente tem uma linha Yang determinando que esse trigrama é um trigrama Yang. Mas essa linha Yang, que está aprisionada entre duas linhas Yin, ela vai querer voltar para o alto, ela vai voltar para a sua natureza. E ela se encaixa aqui, formando novamente o trigrama do céu. Essa linha aqui é uma linha Yin, e a natureza dela é ir para baixo. Então ela entra aqui, surgindo novamente um trigrama Yin, trigrama da Terra. Essa representação representa o eixo vertical que ocorre no nosso corpo, pois o fogo é representado pelo coração e a água representada pelo rim. O rim é onde está guardado as essências, o yin, e no coração onde está guardado o shen, que muitos chamam de alma, chamam de espírito. Então essa união entre a essência e a tua alma, o teu espírito, o espírito dito não de uma forma religiosa, e sim de uma forma de espírito de coisa, né? Como se fosse de espírito de lei, determina o movimento desse eixo vertical que ocorre no nosso corpo, entre o rim e o coração. Essa representação do céu posterior, eu posso também dar números para ela, né? Então, eu vou ter um 9 representando o coração, polarizado com o yin, 1 que representa o rim. E isso tudo eu posso colocar dentro de um quadrado, dentro daquela representação, colocar dentro de um quadrado de tumagem, pois em qualquer lugar que eu faça uma soma vai dar o resultado de 15. 15, se eu decompor o número entre 1 e 5, eu tenho 6. 6 é o número Yin das transformações. E esses números, eles estão em 9 lojas, em 9 pequenos quadrados. E 9 é a representação do Yang, né, das possibilidades do Yang. Então eu tenho dentro desse quadrado o Yin e o Yang representados. Isso não tem uma importância agora para a gente estudar os 5 movimentos, mas tem uma importância quando se estuda os meridianos extraordinários, ditos vasos maravilhosos. Vasos maravilhosos é uma tradução incorreta que foi dada pelo primeiro sinólogo que traduziu textos de medicina do chinês para o francês, Georges Soulier de Morin. Georges Soulier de Morin, ele atribuiu ao ideograma extraordinário um sinônimo de maravilhoso. E, na verdade, esse extraordinário que o pensamento chinês diz não é de maravilhoso. É um extraordinário de fora da ordem, que não segue uma ordem. Então, por exemplo, nós temos 12 meridianos principais que são ditos ordinários. Eles seguem uma ordem. Que ordem é essa? A ordem do Yang descendo, dos meridianos Yang descendo, e uma ordem dos meridianos Yin subindo. Se pensarmos que a posição anatômica chinesa é com as mãos para o alto, a gente vai ter meridianos Yin buscando o alto e os meridianos Yang buscando a parte baixa do corpo. E por outro lado, o extraordinário, a gente pode dar como exemplo 2 meridianos extraordinários que têm pontos próprios, que é o vaso concepção e o vaso governador. O vaso concepção é Yin e o vaso governador é Yang, porém os dois têm uma trajetória ascendente, ou seja, eles fogem da regra, eles não seguem a regra do Yang descendo e do Yin subindo. Então, por isso são ditos extraordinários. Nas diversas misturas do Yin e do Yang, em suas diferentes combinações, são gerados os 5 padrões
de probabilidade. Esses padrões são alcançados de acordo com a presença de maior ou menor quantidade de yin ou de yang. Então, a gente tem aqui os 5 elementos. A gente tem a madeira, o fogo, o metal, a água e a terra. Então, a gente tem a madeira e o fogo como duas substâncias yang, essa menor, essa maior, e a gente tem duas substâncias yin, o metal e a água, essa menor e essa maior. E no meio a gente tem a terra, onde a terra é o elemento das transformações. Ela é um amontoado de yin e de yang ocorrendo constantemente. Se pensarmos que a terra é o local onde está o observador, e o observador quem é? Somos nós, então dentro dessas possibilidades de yin e yang, as transformações ocorrem no nosso próprio corpo, no nosso próprio corpo, que está onde? No meio do vazio, no vazio mediano. E esse vazio mediano é a possibilidade de existência de todas as trocas entre o yin e o yang, e nas mais diversas sutilezas que se apresentam. Essas sutilezas são representadas pelos 5 elementos. Então, aqui a gente vê, da maneira que a gente tinha visto o Tai Chi, o Yang, o Yin e essas transformações ocorrendo aqui no meio, né? A Terra, ela sempre vai, tudo que ocorre entre a madeira e o fogo vai repercutir na Terra. A Terra é o 5º elemento. É o elemento que sempre volta, sempre busca a transformação. E a gente depois percebe isso nas estações chinesas, porque a gente tem, em vez de ter 4 estações, nós temos 5 estações. Então a gente tem a primavera, o verão, o outono e o inverno. Só que entre cada estação, entre a primavera e o verão, a gente tem uma interestação. Entre o verão e o outono, a gente tem uma interestação. Entre o metal e a água, a gente tem uma interestação. E entre a água e a madeira, a gente tem uma interestação. Essa interestação que se repete entre as estações maiores está representada pelo elemento terra, ou seja, a terra é o elemento de transformação. Os 5 movimentos, também chamados os 5 movimentos, eles podem ocorrer uma ordem que chama-se de ciclo Shen. Esse ciclo Shen é o chamado ciclo de geração e tem uma disposição em pentagrama. Nessa disposição, eu tenho a madeira que gera o fogo que gera a terra que gera o metal que gera a água que gera a madeira. Além nessa disposição, eu vou ter, então, a madeira gerando o fogo, porque a madeira alimenta o fogo, né? Eu vou ter o fogo gerando a terra, porque do fogo viram as cinzas. Da terra, através das cinzas, existe a solidificação, produzindo os metais. O metal se liquefaz, se liquefaz. A água alimenta a madeira. Então, esse é um ciclo de geração bem estabelecido no conceito taoísta. Existe também um ciclo chamado ciclo de dominância, ou ciclo Ko. Esse ciclo Ko é onde um elemento vai dominar o outro. Então, a madeira domina a terra, porque a madeira absorve a terra. A terra domina a água, porque a terra contém a água. A água domina o fogo, porque a água apaga o fogo. O fogo domina o metal, porque o metal domina o fogo domina o metal. O metal se liquefaz através do calor. Aqui é metal, não pulmão, por favor, desculpe. E o metal domina a madeira, porque corta, trabalha a madeira. Tudo que você pode fazer da transformação da madeira pode passar pelo metal. Cada elemento tem uma expressão yang e uma expressão yin. As funções yin são fisicamente representadas pelos órgãos sólidos, ditos depósitos. As funções yang pelos órgãos ocultos, ditos palácios. Cada função yin e yang tem em cada elemento yin e yang cada elemento tem uma polaridade yin e yang, e dentro dessa polaridade estão os nossos
as nossas funções, yin ou yang. E cada elemento tem pelo menos duas funções. O fígado, que está no elemento madeira, e é yin, tem um par yang, que se chama vesícula biliar. O coração, que está no elemento fogo, um par que se chama intestino delgado. No elemento fogo, a gente tem mais um par, que é a circulação sexualidade, melhor chamada de mestre do coração, alguns chamam de pericárdio. Pericárdio não é o termo correto para se chamar mestre do coração. Na verdade, a circulação sexualidade, mestre do coração ou pericárdio, nada mais é do que uma duplicidade da função do coração. Por isso que os autores dizem que existem 5 funções yin e 6 funções yang. O mestre do coração ou circulação e sexualidade também tem um par, que é o triplo aquecedor ou reaquecedor. Melhor dito, triplo aquecedor. O triplo aquecedor nada mais é do que uma usina energética que ocupam 3 partes do corpo, a parte baixa, a parte média e a parte alta. A parte média responsável pelas funções geniturinárias e excretórias. A parte média, a função digestiva, e a parte alta, que é a superior, a função cardiopulmonar. No elemento terra, nós temos 2 funções, uma yin e uma yang. A yin, o baço pâncreas, e a yang, o estômago. Na função metal, temos também 2 funções, a yin, o pulmão, e a yang, o intestino grosso. Na função no elemento da água, temos mais 2 funções, o rim, yin, e a bexiga, yang. Percebam, então, que a gente pode chamar de acoplados 2 funções que pertencem ao mesmo elemento, porém têm polaridades opostas. Que polaridades? Yin ou yang. Então, a gente tem dentro do ciclo de geração o fígado gerando o coração e sua duplicidade, que é o CS. Na verdade, o fígado gera o coração apenas. Depois, o coração gera o baço pâncreas. O baço pâncreas gera o pulmão gera o rim, e o rim gera o fígado. Posso falar também que o fígado é a mãe do coração, o coração é a mãe do baço pâncreas é a mãe do pulmão, e o pulmão é a mãe do rim. Posso falar que o rim é filho do pulmão. Posso falar que o fígado é filho do coração. Tá? Isso é uma relação que a gente chama de relação mãe e filho. Existe um ciclo de dominância também, onde o fígado domina o baço pâncreas domina o rim domina o coração domina o pulmão domina o fígado. Essa relação, eu também posso falar que o avô domina o neto domina o neto é dominado pelo avô. Isso é uma relação que a gente chama de relação avô-neto, estabelecida pelo ciclo de dominância ou ciclo Co. Nós também temos esse ciclo de geração nas funções yang, a vesícula biliar gerando o intestino delgado gerando o estômago gerando o intestino grosso, o intestino grosso gerando a bexiga e a bexiga gerando a vesícula biliar. Percebam que o TA ou TR, ele não gera, quem gera é o ID. O TR e o mestre do coração, eles não participam desse ciclo, de uma forma de como geração e como dominação. Temos também o ciclo de dominação, onde a vesícula biliar domina o estômago domina a bexiga domina o intestino delgado o IG e o IG a vesícula biliar. Esse ciclo de geração e de dominação é muito importante na medicina tradicional chinesa, tanto na acupuntura quanto na farmacologia tradicional chinesa, traduzida no Ocidente como fitoterapia tradicional chinesa. É chamada de fitoterapia tradicional chinesa porque aqui no Brasil nós não podemos usar nenhum produto de origem animal para prescrever. Então a gente só pode usar fitoterápicos chineses na prescrição.
Percebam também que cada função tem seu horário. Esse horário começa no horário do pulmão, que ocorre entre 3 e 5 da manhã. 3 e 5 da manhã, o pulmão ele passa para o intestino grosso, que é seu acoplado. Do seu acoplado, o intestino grosso passa para o estômago, do estômago passa para o baço, do baço passa para o coração, do coração para o ID, do ID para a bexiga, da bexiga para o rim, do rim para o mestre do mestre do coração para o TA e do TA para a vesícula biliar. Por fim, da vesícula biliar para o fígado e do fígado para o pulmão. Cada função horária é importante de ser estabelecida porque ela tem uma função anti-horária. Então, aonde nós temos das 11 às 13 a maior quantidade energética do coração, temos a menor quantidade energética da vesícula biliar. Por sua vez, às 5 às 7 da manhã, temos uma maior energia no intestino grosso, que vai ter a sua energia pior, menor, entre 17 e 19. Gostaria que vocês, qualquer dúvida que tivessem, entrassem em contato comigo. Por favor, deixe seu like aí no vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos.